E nos próximos capítulos da novela Três Graças, Rogério fará seu retorno triunfal e Arminda ficará em pânico com a presença do morto-vivo em seu quarto. Rogério retorna com sede de vingança e dará início ao seu plano contra Ferete e Arminda. Mas para isso, o marido de Arminda vai se aliar a Gerluce e os dois armarão um flagrante para os vilões. Ferete será desmascarado e Zenilda não perdoa e dará o pior castigo ao vilão com a ajuda de Rogério. Isso tudo acontecerá após Rogério decidir que é o momento de voltar. O marido de Arminda planeja cuidadosamente seu retorno com a ajuda de Cláudia. Cláudia entrega a Rogério uma roupa igual a que ele estava usando no dia da sua morte. Em seguida, Cláudia fará uma ligação para Gerluce e avisa: Gerluce, aqui é a Cláudia. É o seguinte, hoje você vai conhecer o meu cliente e eu preciso de um favor seu. Gerluce fica nervosa com a ligação e curiosa pergunta: que favor é esse, Cláudia? Do que você está falando? Cláudia, sem rodeios, pede: é o seguinte, Gerluce. O meu cliente vai fazer uma visitinha para Dona Cobra ainda hoje. E para que tudo saia perfeito, quando eu te der um sinal, você abre o portão e a porta principal da mansão para ele entrar. Gerluce, com medo, pergunta: Cláudia, isso não vai dar problema para mim? Eu já tô cheia de problema. E você sabe muito bem. Cláudia tranquiliza Gerluce, dizendo: fica tranquila, Gerluce. Você tá do lado certo e não vai se arrepender. Isso eu garanto. Gerluce concorda em ajudar. E mais tarde a cuidadora recebe uma mensagem de Cláudia. E de forma discreta, Gerluce deixa o portão da mansão e a porta principal entreaberta. Gerluce senta ao lado de Dona Josefa aflita, e a mãe de Arminda observa Gerluce e pergunta se ela tá bem. Gerluce tenta disfarçar, avisa que sim e que está apenas com problemas em casa. Na sequência, Dona Josefa arregalará os olhos a olhar em direção da porta. A mãe de Arminda irá olhar para Gerluce e dirá: Gerluce, Gerluce, minha filha, você tá vendo esse homem aqui na sala também? Ou eu, por acaso, fiquei louca de vez? Gerluce se vira imediatamente e dá de cara com Rogério. A cuidadora, preocupada, pergunta a Dona Josefa: a senhora, por acaso, conhece esse homem? Nesse momento, Rogério abre um sorriso e questiona: feliz em me ver, Dona Josefa? A mãe de Arminda se emociona e vai em direção de Rogério abraçá-lo. Gerluce observa toda a cena sem entender nada. E Dona Josefa, ao se aproximar de Gerluce, ela avisa: Gerluce, esse aqui é o Rogério. Eu sempre soube que ele estava vivo. Eu não sei, mas eu sentia dentro de mim que ele estava vivo. Gerluce, em estado de choque, fica paralisada com a situação e pensa consigo mesma: meu Deus, o cliente da Cláudia é o falecido marido da Dona Cobra. Rogério cumprimenta Gerluce e volta a conversar com Dona Josefa de forma afetuosa. Dona Josefa pergunta o que fizeram com ele e Rogério responde: a senhora fique tranquila, que eu voltei para colocar ordem em tudo. Confie em mim, tá bom? Eu não posso falar mais do que isso por enquanto. Dona Josefa
olha para Gerluce e em seguida, ao olhar para Rogério, ela diz: Eu confio em você, meu filho. Eu sei que você é diferente da minha filha. Sempre foi uma pessoa honesta. Rogério agradece e em seguida pergunta onde está o Raul. E Dona Josefa avisa que o rapaz está dormindo no quarto. Rogério então decide fazer uma surpresa ao filho em seu quarto. Dona Josefa concorda e avisa: Vá, meu filho, eu tenho certeza que o Raul vai ficar muito feliz. Rogério diz que também ficará. E antes que ele subisse, Josefa o chama novamente e pergunta: Rogério, e quanto a Arminda? Quando ela chegar aqui, o que eu falo para ela? Rogério, sorrindo, responde: Como assim? Fala que eu estou vivo. Estou esperando ela no nosso quarto, esperando para conversar com a minha esposa. Gerluce não segura o riso e diz: Desculpa, mas é que a Dona Josefa já disse tantas vezes para Dona Arminda que viu o senhor e que o senhor estava vivo, que é capaz dela pensar que a Dona Josefa tá ficando doida de verdade. Dona Josefa começa a rir e solta: Adoro que ela não vai acreditar e vai tomar o maior susto da sua vida. Rogério então fala: Melhor assim, até porque eu quero fazer uma surpresa para ela. Rogério vai em direção do quarto de Raul e observa o rapaz dormindo. Minutos depois, Arminda entra na casa e Rogério ouve a voz da vilã. Ele se tranca no quarto dela e se esconde. Já na sala, Dona Josefa, olhando para Arminda, avisa: Arminda, eu tenho uma coisa muito séria para conversar com você. A vilã pergunta do que se trata e Josefa responde: É sobre o Rogério. Ele tá vivo e tava conversando comigo aqui, agora há pouco. Eu sempre soube que uma hora ele voltaria. Arminda manda um olhar de ódio para a mãe e esbraveja: Velha doida, aquele infeliz está morto. A senhora e o inútil do Raul têm que aceitar isso de uma vez por todas. Dona Josefa olha para Gerluce e as duas começam a rir. Arminda, ao ver a cena, retruca: Vocês duas não vão conseguir estragar meu dia. Eu vou pro meu quarto descansar minha beleza. Arminda entra no quarto revoltada e com ódio ela fala consigo mesma: Imagina se aquele infeliz ia estar vivo. Deve ter virado comida de peixe. Sem escrúpulos, Arminda começa a rir, imaginando a cena. E quando se vira, Rogério aparece diante dela. Arminda tomará o maior susto da sua vida e, desesperada, ela perde as forças e cai no chão de tão apavorada. Rogério encara Arminda e pergunta: Isso por acaso é tudo felicidade em me ver novamente, meu amor? Arminda, desesperada, grita: Sai daqui, seu desgraçado! Você tá morto! Você deve ser algum tipo de assombração. Rogério se aproxima ainda mais de Arminda, encarando ela com um olhar firme. E Arminda fica completamente fora de si e começa a gritar, mandando Rogério sumir da frente dela. Nesse momento, Raul invade o quarto para ver o que estava acontecendo e, ao dar de cara com o pai, o rapaz fica extremamente emocionado. Arminda, ainda em choque, observa a troca de afeto entre pai e filho. E Raul, emocionado, pergunta onde o pai esteve nos últimos 5 anos. Enquanto todos pensavam
que ele estava morto. Nesse momento, Arminda se levanta do chão e lança um olhar de ódio para Rogério. E curiosa, ela pergunta: agora eu também fiquei curiosa. O que você fez por todos esses anos, Rogério? Tava escondido, é isso? Rogério coloca seu plano em ação e fala que não lembra do acidente e que a única coisa que lembra é de ser resgatado por um pescador. E só há pouco tempo foi relembrando o passado e que tinha uma família. Raul acha a história estranha, mas não fala nada. Já Arminda não se convence e diz: eu preciso sair. Eu vou na fundação agora mesmo. Rogério rebate com ironia: vai encontrar o meu grande amigo Ferretti? Ele ainda deve ter a mesma cara lavada de sempre, não é mesmo? Então fala, que eu estou morrendo de saudades dele. Arminda sai às pressas do quarto e ao chegar na sala, ela olha para a mãe e avisa: se esse homem ficar nessa casa, a senhora mande arrumar um quarto para ele, porque no meu ele não fica. Arminda, ainda apavorada, sai e vai até a fundação. A vilã entra de uma vez na sala de Ferretti e o vilão, sem entender nada, pergunta: o que foi, Arminda? Aconteceu alguma coisa para você entrar dessa forma na minha sala? Arminda, ainda em choque, responde: ele tá vivo, Ferretti. O infeliz do Rogério tá vivo. Eu vi ele com os meus olhos. Ferretti respira fundo e fala: de novo essa história, Arminda. Por acaso, tá ficando doida igual a dona Josefa agora? Arminda retruca: eu tô te falando. Ele voltou, Ferretti. Tá lá em casa agora, com a minha mãe e o Raul. Ferretti fica em choque e, apavorado, ele reclama: não é possível. Depois de 5 anos, esse infeliz volta. Ele falou alguma coisa do acidente e do que ele sabe sobre a fundação. Arminda, nervosa, responde: não, mas eu conheço aquele olhar que ele lançou para mim naquele quarto. Ele disse pro Raul que perdeu a memória, que não lembra do acidente. Mas eu sei que é tudo mentira. Ferretti concorda: claro que é mentira, mas eu preciso ver com os meus próprios olhos esse infeliz. Isso é demais pra minha cabeça. Ferretti não perde tempo e vai direto para a mansão de Arminda. E ao chegar lá, Dona Josefa observa toda a movimentação da casa. E olhando para Gerluce, ela diz: Gerluce, eu não confio na minha própria filha. E muito pior, nesse Ferretti. Eu preciso saber o que eles estão aprontando. Gerluce, preocupada, fala: calma, Dona Josefa. A senhora não pode fazer tanto esforço assim. Dona Josefa insiste: você fica aqui, Gerluce, que eu vou dar uma espiadinha lá em cima. Enquanto isso, Ferretti entra no quarto onde Rogério está. E sem rodeios, ele fala: voltou do mundo dos mortos, Rogério? Rogério, com cinismo, responde: como você pode ver, eu nunca estive lá. Estou muito feliz em ver o meu amigo. E espero que você também. Ferretti cumprimenta Rogério e fala que está muito feliz com o retorno dele. Rogério, com ironia, fala: uma pena que eu não consiga lembrar do acidente, mas aos poucos estou recuperando a minha memória. Ferretti retruca: engraçado é que do passado você lembra muito bem, não é mesmo, Arminda?
Arminda concorda e Rogério então rebate. Pois é, meu amigo, só memórias antigas. Mas o importante é que eu tô vivo e voltei pra ficar. Ferete tenta disfarçar o pânico e avisa. Tá certo, pois eu vou deixar você descansar. Deve estar precisando. Arminda sai do quarto junto com Ferete e os dois vão até outro cômodo da casa. E Dona Josefa, sem perder tempo, se aproxima da porta para ouvir a conversa dos dois. É quando Ferete, com ódio, fala para Arminda. Rogério tá mentindo, e isso tá mais do que claro. Esse infeliz tá tirando onda com a nossa cara, Arminda. A vilã, desesperada, pergunta. E agora, Ferete? O que a gente faz? É questão de tempo para esse infeliz abrir a boca. Eu só não entendo por que ele ainda não fez isso. Ferete responde. Tá na cara que ele tá querendo vingança primeiro. Ele quer isso aqui, ver a gente desesperado. Para ele, deve ser tudo somente um jogo. Arminda, com ódio, reclama. E tá conseguindo, porque eu estou apavorada. Ferete retruca. Calma, Arminda, que isso não vai ser por muito tempo. Arminda se aproxima do amante e diz. Você tá pensando em se livrar dele de novo? Ferete, sem escrúpulos, avisa. É claro, e dessa vez eu mesmo vou fazer o serviço, com as minhas próprias mãos. Hoje à noite, você deixa a porta da casa aberta, que eu vou entrar no quarto dele e me livrar dele fazendo parecer que foi um assalto. Tá entendendo? Arminda confirma. Tá certo. É até bom ele ter ficado sumido por todo esse tempo, porque assim a polícia pode pensar que ele fez inimigos nesse tempo que estava sumido. Dona Josefa fica horrorizada ao ouvir a conversa e desabafa com Gerluce. Gerluce arregala os olhos, fica assustada e diz: Dona Josefa, isso só prova que foi os dois que tentaram se livrar do Rogério no passado. Dona Josefa confirma. Eu sempre suspeitei dele, Gerluce, mas agora eu tenho certeza. Gerluce tranquiliza a patroa e avisa. E não se preocupe que eu vou dar um jeito de ajudar o teu genro, tá bom? Confia em mim. Dona Josefa, mesmo preocupada, concorda. E Gerluce, ao se afastar, ela faz uma ligação para Cláudia e avisa sobre os planos de Ferete e Arminda. Do outro lado da linha, Cláudia resmunga. A gente imaginava que isso fosse acontecer, Gerluce, mas não pensei que fosse tão cedo. Mas não se preocupe, que a gente está preparado para tudo. Eu vou avisar agora mesmo ao patrão. Rogério recebe o aviso de Cláudia e, sorrindo, ele fala consigo mesmo. Eles devem estar muito desesperados. E depois de hoje à noite, a minha vingança vai ficar melhor ainda. Rogério esconde uma câmera em um local estratégico dentro do quarto e controla a imagem da câmera no celular. Mais tarde, Arminda recebe Ferete na mansão e acompanha o vilão até o quarto do Rogério. A vilã abre a porta lentamente e Ferete atira em direção da cama de Rogério. É quando várias plumas do travesseiro voam no ar. Ferete e Arminda se olham apavorados e Arminda fala. Ele sabia, Ferete. O desgraçado do Rogério descobriu que a gente ia tentar se livrar dele de novo. Ele fez uma armadilha pra gente. Ferete, com ódio, resmunga. Isso não vai ficar assim. Eu vou pegar ele antes dele abrir a boca e falar dos remédios falsos da fundação e do nosso caso pra Zenilda.
Ferrete, apavorado, sai às pressas da mansão, quando todos da casa acordam com barulho. Nesse momento, Rogério estará no seu apartamento, assistindo tudo pelo celular. Rogério salva o vídeo e, na sequência, ele liga para Zenilda. A mãe de Lorena, vendo um número desconhecido, estranha, e ao atender o telefone, Rogério se identifica. Zenilda fica em estado de choque e fala: "Eu sabia que eu não estava louca. Eu realmente te vi um dia desses parado no trânsito." Rogério então diz: "Zenilda, o Ferrete e a Arminda estão envolvidos no meu acidente. Eu fui uma vítima dos dois e eu posso provar tudo." Zenilda, irritada, responde: "Mas do que você está falando? Você por acaso está acusando a tua esposa e teu melhor amigo e meu marido?" Rogério confirma e solta: "Eu vou te mandar todas as provas do que eu acabei de falar. E depois que você ver tudo, me liga." Rogério desliga a ligação e em seguida envia os vídeos de Arminda e Ferrete aos beijos, acompanhado de arquivos que provam que os remédios da fundação são falsos. Zenilda vai para um canto isolado da casa e liga para Rogério, pedindo para se encontrar com ele. Na sequência, Rogério encontra Zenilda e, sem rodeios, pergunta: "E então, Zenilda, agora você acredita em mim?" Zenilda, assustada, desabafa: "Que loucura, Rogério. Eu fui casada por anos com um bandido." Rogério concorda e diz: "Se te consola, a minha própria esposa, mãe do meu filho, além de ser uma bandida também, ela me traiu com Ferrete durante todos os anos que a gente esteve casado. E o pior, tramou contra a minha vida 2 vezes." Zenilda fica extremamente abalada e diz: "Esses 2 têm que ser presos, Rogério. Eu entendo de leis e o que a gente tem já é prova suficiente." Rogério discorda e avisa: "Engano seu, Zenilda. Se aqueles 2 forem presos, eles não duram 1 mês na cadeia. Com a fortuna que eles acumularam fora do país, são capazes de contratar os melhores advogados. Durante esses 5 anos, eu investiguei bem os desvios de dinheiro do Ferrete e sei que foi muito dinheiro desviado." Zenilda fica em choque e Rogério continua: "O Ferrete tem uma conta em um banco de Miami. Você precisa descobrir os dados da conta. Com certeza ele deve ter deixado uma procuração no teu nome para mexer na conta caso alguma coisa aconteça com ele." Zenilda retruca: "Eu não sabia de nada disso, Rogério. Eu não quero esse dinheiro, sabendo que é sujo, igual ao Ferrete." Rogério então diz: "Eu sei disso, e é por isso que você precisa encontrar onde ele esconde os dados da conta e entregar para a polícia. Presos e sem dinheiro, aqueles 2 vão mofar na cadeia." Zenilda, furiosa, concorda: "Você tem razão. O ponto fraco do Ferrete é achar que eu sou uma tonta. Esses documentos, com certeza, devem estar no escritório dele, lá em casa." Zenilda vai para casa abalada e se depara com Ferrete na sala. E, curioso, o vilão pergunta: "Eu posso saber onde você estava a essa hora, Zenilda?" Zenilda, mesmo com ódio, tenta disfarçar e responde: "Você também não estava em casa quando eu saí. Então cada um com os seus segredos, não é mesmo, meu amor?" Ferrete fica surpreso
com o comportamento da esposa. E momentos depois, ao entrar no quarto, ele encontra Zenilda dormindo. No dia seguinte, Ferete sai de casa às pressas e vai em direção da casa de Arminda saber notícias do paradeiro de Rogério. Enquanto isso, Zenilda, ao acordar e não encontrar Ferete na casa, ela aproveita e vai até o escritório do vilão. E após vasculhar tudo, ela encontra uma gaveta com um fundo falso. E ao abrir, ela acaba encontrando uma pasta com todas as informações da conta do banco em Miami no nome do Ferete. E ao olhar todo o conteúdo da pasta, ela encontra uma procuração no nome dela para ter acesso total à conta. Nesse momento, Zenilda abre um sorriso vingativo e fala consigo mesma: "Você me paga, Ferete. Eu vou transformar todo o amor e admiração que eu tinha por você em ódio. E só vou descansar quando você estiver preso, pagando por todo o mal que fez para tanta gente inocente." Na sequência, Zenilda liga para Rogério e pede para encontrar com ele na delegacia. Zenilda apresenta ao delegado Jairo todas as provas contra o Ferete e a conta do banco em Miami no nome do vilão. O delegado, com a ajuda de Zenilda, bloqueia todas as contas do Ferete e, com o mandado de prisão, ele e vários carros da polícia cercam a mansão de Arminda, levando Ferete e Arminda presos. Agora, me conta aqui, vocês gostaram do retorno de Rogério? Deixe nos comentários de onde vocês estão nos assistindo. E não esqueçam de dar aquele like e se inscreverem no canal para receberem todos os dias novos vídeos da novela Três Graças.